Bom, segundo período, vamos continuar falando sobre os vegetais. A planta. Na outra aula eu falei sobre as partes da planta. Como a gente vai trabalhar no livro de Natureza e Sociedade, ainda falando sobre as plantas, eu vim aqui para reforçar um pouquinho, para falar um pouco sobre as partes da planta para vocês. Bom, aqui a gente tá vendo algumas delas. Então, vamos lá. A raiz, que ela fica aqui embaixo, ó. Ela é responsável por fixar, quer dizer, ela mantém a planta firme ao solo, aqui tem a terra, né, o solo, e ela mantém a planta fixa ao solo, presa ao solo. Ela também é responsável pela retirada de substâncias essenciais, como água e sais minerais. Então, ela tira da terra água e sais minerais e leva para a planta. Ela passa da raiz, essas pontinhas da raiz aqui, ó, fica na terra, e quando chove muito, que a terra tá toda molhadinha, ela suga essa água e os sais minerais e manda para a planta. Agora a gente vai falar do caule. Olha ele aqui. O caule é responsável por sustentar a planta. Então, é ele que mantém a planta aqui suspensa, firme. Ele sustenta o peso da planta, tá certo? O caule. As folhas, olha as folhinhas aqui que a Pro desenhou. As folhinhas são responsáveis pela alimentação e respiração das plantas. Então, ela é responsável pela respiração das plantas, também chamada de fotossíntese, tá certo? As flores, olha as florzinhas aqui. As flores são responsáveis por formar os frutos e as sementes. Então, as flores são responsáveis por formar os frutos e as sementes. Agora a gente vai ver os frutos. Aqui, vou pegar uma frutinha. Pronto. Aqui, o fruto é responsável por proteger as sementes. Quando a gente parte a maçãzinha, não tem aqueles carocinhos? Ali são as sementes. Quando cai na terra aquela semente, quando a gente joga no chão e vai molhando e cuidando, ela dali nasce uma nova plantinha. Então, aqui a gente está falando das partes da planta, tá bom? Raiz, caule, folha, flor e fruto. Aqui são as partes da planta. Na atividade do livro de Natureza e Sociedade, você vai marcar algumas características das plantas, dos seres humanos e dos animais, tá certo? Então, a atividade de hoje é essa. Pessoas, animais, plantas. Então, aqui a gente tá vendo uma cena, tá vendo? Onde tem pessoas, animais e as plantas. E aqui pede que você pinte os retângulos para completar a tabela. Então, aqui você tá vendo escrito pessoas, animais e plantas. E aqui tem as características e você vai marcando no quadradinho aqui, tá bom? Da tabela. Vamos lá. Tem nome. Quem tem nome? As pessoas têm nome, os animais têm nome ou as plantas têm nome. Então, você vai marcar quem tem nome. Respira. Pessoas, animais ou planta. As pessoas respiram, você vai pintar. As plantas, os animais respiram, respira. A planta respira, respira. Aí você vai pintar os três. Alimenta-se. As pessoas se alimentam, os animais se alimentam e as plantas também. Reproduzem-se. Os três também, você vai pintar cada um. Pode viver muito tempo. As pessoas, os animais, as plantas também. Dependendo, tem árvores que têm muitos anos. Tem tamanho diferente. Os três. O ser humano é de um tamanho, os animais de outro e as plantas também. Dormem. Meu Deus, os três de novo. Sentem calor. As pessoas sentem calor, os animais e as plantas também sentem calor.
Quando tá um lugar muito quente, a planta não aguenta, não é isso? Quando tá um sol muito forte, ela não aguenta. Falam, aí sim, quem fala? As pessoas falam, os animais falam ou as plantas? As pessoas. Então, você vai pintar esse quadradinho. Então, aqui tá pedindo que você olhe cada característica que tem aqui e pinte os quadradinhos do lado. Aqui são as pessoas, os animais e as plantas. E aí, você vai ver o que cada um deles faz e vai pintar o quadrado, tá bom? Essa atividade tá falando sobre pessoas, animais e plantas. Hora da curiosidade. Pesquise imagem de plantas e veja o que elas têm de semelhantes e de diferentes. Cole ou desenhe algumas das plantas pesquisadas. Então, você vai no livro, você vai na revista, dá uma olhadinha e vê as plantas que você encontrar. Você vai recortar e colar aqui. Ah, pronto, não tô achando planta não. Então, você vai desenhar. Então, você pode colocar as plantas que têm semelhança. As árvores grandes, bota 2 árvores que são grandes. Ou então, diferença, bota uma árvore grande e uma planta pequenininha. Então, vocês vão pesquisar e vão fazer da melhor maneira, tá bom? Olha, acha a planta e cola aqui. Se não tiver, desenha, tá bom? Mas responda a atividade. O tempo. Aprendemos que a Terra demora 1 ano para dar a volta completa em torno do Sol. Em roda, conversamos que o ano é dividido em 12 meses. Vamos trabalhar a data do seu nascimento. Com o auxílio de sua família, marque um X no quadrinho que indica o dia em que você nasceu. Então, aqui tem todos os dias e você vai marcar o dia em que você nasceu. O papai ou a mamãe vai te falar e você faz um X no dia em que você nasceu. Aqui embaixo está falando, pinte o retângulo que indica o mês do seu aniversário. Então, aqui tem os 12 meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, vamos ver. Você nasceu no dia 15 de março. Aí, você vem aqui, procura o número 15, você pinta 15 e vem atrás do mês, ó, março. Cadê aqui o março? Você pinta. Não, eu nasci no dia 5 de abril. Aí você pinta o 5 e vai pro mês aqui, abril. Então, cada um vai olhar a sua data de nascimento e vai encontrar o mês em que nasceu, tá certo? Não tem erro, pede ajuda ao papai ou à mamãe para dizer isso, essa informação para vocês, e vocês vão marcar aqui embaixo. Cada um vai marcar o seu mês e a sua data de nascimento. Escreva nos balões o ano em que você nasceu. Então, aqui você vai escrever cada número que representa o ano em que você nasceu. Aí, vocês vão colocar bem bonitinho aqui a data, o ano. Aqui embaixo, pede que vocês pintem a quantidade de quadrinhos que representam a sua idade. Então, você tem 5 anos, você vai pintar 5 quadradinhos. Tem 6, vai lá e pinta 6 quadradinhos, tá certo? Representando a idade que vocês têm, a sua idade. Escreva quantos anos você tem. Então, aqui tem, eu tenho quantos anos? Aí, você vai botar aqui o número que representa a sua idade. Então, a atividade é essa. Na outra página, a gente falou sobre a data do seu nascimento e um mês, que era para você marcar. Nesse daqui, você tem que botar o ano. Então, vamos dizer assim, vamos botar assim, você nasceu em 2000 e vou botar uma data aqui. 2004, por exemplo. Aí, boto 2004.
Você vai colocando alguma data, que é a data do ano que você nasceu. Aí você, em cada bolinha dessa, coloca um número, que é para mostrar a data que você nasceu. Pede ajuda ao papai, à mamãe, não é difícil, cada um vai fazer o seu. Vai pintar, pode pintar colorido, pode pintar bem bonitinho, a quantidade de quadradinhos que representa a sua idade, bem bonitinho. Aqui embaixo também, bota o número, que é a sua idade. Então, aqui estamos falando sobre o tempo, né? O dia, mês e ano, tá certo? A atividade tá fácil.